Olá! Hoje a gente começa com um exercício de imaginação, um que mexe com a gente. Pensa só, você tem que criar as regras de um país novo, sabe? Um estado. Uhum. Só que tem um detalhe, assim, fundamental. Você não faz a mínima ideia de quem você vai ser nessa sociedade. Ah, interessante. É, vai ser rico, pobre, do governo, ou, sei lá, um crítico, um dissidente. Vai ter muitos talentos ou muitas dificuldades. É essa a provocação que a gente achou num artigo bem interessante do Roberto Cavalheiro. Certo. Chama O Estado e a Liberdade. Um exercício de justiça sobre o véu da ignorância. É nele que a gente vai mergulhar hoje. É um jeito, assim, bem desafiador, né? E curioso de pensar sobre justiça. Sem dúvida. E essa ferramenta mental, ela tem um nome famoso na filosofia política, né? Tem? Qual é? É o véu da ignorância. Um conceito que foi, assim, brilhantemente articulado pelo John Rawls. Ah, Rawls. Clássico. Exato. A ideia central é que, para a gente pensar princípios de justiça que sejam realmente imparciais, a gente deveria fazer essa escolha numa posição, hipotética, claro, cobertos por esse véu. Que não deixa a gente ver nada sobre nós mesmos. Isso. Sem saber nossa classe social, nossos dons, nossas crenças, nosso gênero, raça, enfim, sem saber como a gente se daria na loteria da vida, né? E a lógica é que, sem saber onde a gente vai cair, seria mais racional escolher regras que protejam todo mundo, né? Principalmente quem pode acabar numa situação pior. Exato. Porque essa pessoa, bom, poderia ser a gente mesmo. Escolheríamos o que é justo por autopreservação, talvez, não só por bondade. Perfeito. O véu da ignorância força a gente a pensar além do nosso próprio umbigo, né? A considerar o que seria justo de um ponto de vista mais universal. O Rawls dizia que dessa posição a gente concordaria em duas coisas básicas. Quais seriam? Primeiro, garantir liberdades iguais para todo mundo. E segundo, só aceitar desigualdade social e econômica se, primeiro, ela trouxer algum benefício para os que estão em pior situação Certo? e se, também, essas posições de vantagem estiverem abertas a todos, com igualdade de oportunidade. Faz todo sentido. E é justamente essa lente, essa ferramenta filosófica que a gente vai usar hoje, seguindo o fio aí do artigo do Roberto Cavalheiro. Uhum. A nossa missão aqui é aplicar essa ideia, o véu da ignorância, para dar uma olhada em algumas dinâmicas do poder do Estado aqui no Brasil que o Cavalheiro discute no artigo dele. Ok. O foco dele no texto é em como o poder estatal, mesmo quando vem com a bandeira da democracia, da justiça social, pode, na prática, acabar restringindo liberdades, quase como uma coação. E é importante dizer, né? A gente está explorando a visão e os argumentos do Roberto Cavalheiro nesse artigo específico. Sim, a análise dele parte dessa inquietação, né? Sobre a natureza, os limites do poder do Estado, ainda mais quando as instituições parecem estar sob tensão. Certo, então vamos tentar desembrulhar isso um pouco. O ponto de partida do artigo do Cavalheiro é uma preocupação que ele acha central. A de que estados, mesmo os que se dizem democráticos, podem acabar virando instrumentos de perseguição ou de limitar a liberdade sem dever. Ele observa, no cenário brasileiro que ele analisa, que existem decisões, ações do Estado, que, com o argumento de proteger a ordem, a estabilidade ou até a própria democracia, Hum. acabam limitando direitos que são fundamentais. E ele foca bastante na liberdade de expressão. Essa é uma preocupação forte no texto. E como é que essa preocupação aparece em exemplos mais concretos na análise dele? Então, o que é fascinante aqui é justamente essa ponte que o artigo tenta fazer, né? Entre o conceito abstrato e o que ele observa na realidade. O Cavalheiro menciona figuras específicas do judiciário brasileiro. Certo. Ele cita, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ok. Pela leitura do artigo, o Barroso teria justificado algumas medidas que podem ser vistas como limitadoras da liberdade de expressão como um tipo de mal necessário, sabe? Para preservar a democracia de ameaças. O artigo sugere que esse tipo de argumento lembra um pouco, talvez indiretamente, os princípios do Rawls, de proteger valores coletivos, essenciais. Entendi. Então o artigo pega essa justificativa, certas restrições são precisas para um bem maior, para salvar a democracia, e coloca ela sobre essa lente do véu da ignorância. Exatamente. E é aí que surge a tensão que o Cavalheiro explora. Se a gente estivesse lá, naquela posição original,
atrás do véu, sem saber se a gente seria do grupo que define o que é ameaça à democracia, Uhum. ou se a gente seria a voz crítica, talvez rotulada de dissidente, desestabilizadora. Será que a gente concordaria em dar para o Estado esse poder de limitar a expressão, baseado em critérios que podem ser, bom, subjetivos, né? Ou fáceis de abusar, né? É uma pergunta que incomoda, né? Porque, para quem está no poder, a limitação pode parecer razoável até, essencial. Mas para quem pode ser silenciado, nossa, a visão muda completamente. Muda totalmente. E o artigo do Cavalheiro argumenta que essa dinâmica toda gera um mal-estar que dá para perceber. Ele até usa uma citação tentando capturar esse sentimento em relação ao STF. Ele diz assim: é inegável o sentimento de que o STF, ao buscar equilibrar direitos, assume funções que desafiam a separação de poderes, substituindo o legislativo em decisões que moldam o debate público. A preocupação levantada aí é se essa busca por equilíbrio, por proteção da democracia, na visão do autor, não estaria de forma paradoxal concentrando poder demais na mão do judiciário Certo. e tirando espaço do processo legislativo, que é, né, por natureza, o lugar da representação popular, do debate aberto de ideias diferentes. E essa ideia de separação de poderes é a base de qualquer democracia liberal, né? Aquele princípio que divide as tarefas do Estado, fazer lei legislativo, administrar executivo e julgar judiciário, justamente para não deixar o poder todo num lugar só. Correto. A separação de poderes, com os freios e contrapesos, foi pensada para proteger a liberdade, para impedir tiranias, seja da maioria ou de quem está no poder. Como o artigo sugere que pode estar acontecendo com o judiciário em relação ao legislativo. Isso. Acende um sinal de alerta sobre esse equilíbrio que é bem delicado. E aqui é onde fica realmente interessante. Parece que a análise do Cavalheiro vai mais fundo. Ele não fica só nessa observação geral ou só no exemplo. O artigo traz outro caso para reforçar o argumento dele sobre essa percepção de concentração de poder no judiciário. Sim, ele menciona outra decisão que deu muito o que falar no Brasil. A revisão da regra sobre prisão depois da condenação em segunda instância. Ah, sim, lembro disso. Bem polêmico. Muito. Uma questão jurídica complexa, né? Que define quando uma pessoa condenada começa a cumprir pena, se depois da decisão de uma segunda corte ou só depois de esgotar todos os recursos possíveis lá nos tribunais superiores. O artigo cita o ministro Gilmar Mendes, que é o decano mais antigo da corte, como alguém que teve um papel importante nessa discussão e na mudança de entendimento. Certo? O Cavalheiro usa esse exemplo não para discutir se a decisão em si estava certa ou errada juridicamente. Entendi. O foco é outro. Exato. É para ilustrar o que ele enxerga como uma demonstração do poder imenso que o STF tem ao reinterpretar, ao moldar regras que afetam diretamente a vida das pessoas e o sistema de justiça criminal. Ou seja, o ponto do artigo não é julgar a decisão A ou B, mas usar esses casos como evidência para um questionamento maior sobre o papel e até onde vai o poder do judiciário no sistema político brasileiro hoje. Perfeito. E isso leva a uma questão ética central que o artigo joga na mesa e que convida a gente a pensar. Até que ponto a atuação do STF fortalece a democracia ou a fragiliza, ao esvaziar o papel do Congresso? A provocação do Cavalheiro é: será que essa proatividade do judiciário, mesmo que bem intencionada nos seus objetivos declarados, né, proteger direitos, proteger a democracia, será que não estaria, como efeito colateral, diminuindo a importância do debate no Congresso e, por tabela, enfraquecendo a própria legitimidade democrática que ele diz querer proteger? Isso é complexo mesmo, porque sempre tem os dois lados, né? Tem gente que diz que o judiciário precisa sim intervir para garantir direitos quando o legislativo não age ou falha. Sim. E tem outros, como parece ser a linha do Cavalheiro, que alertam para o risco de um governo de juízes, que vai além do que a Constituição permite. Sem dúvida. E o artigo do Cavalheiro se alinha claramente com essa segunda preocupação. Ele vai explorar as consequências que ele percebe disso tudo. O texto fala de um sentimento de que a justiça pode ser espezinhada, sabe? Ignorada, desrespeitada. E espezinhada, é forte isso. É. E o interessante é que ele não liga isso necessariamente à falta de leis. Ele sugere que pode ter a ver com
covardia ou medo do poder predominante. O que seria esse medo do poder predominante nesse contexto que ele descreve? Medo de quem exatamente? Pela leitura do artigo, parece que ele se refere a um receio assim meio difuso de contrariar quem concentra poder. Seja o poder político-econômico ou, no caso que ele discute mais, o poder judiciário, quando assume esse papel muito assertivo. Entendi. O texto sugere que a consciência da pessoa pode ficar sufocada nesse ambiente, que as pessoas pensam duas vezes antes de discordar, com medo de retaliação ou de serem vistas como inimigas da ordem e das instituições. O Cavaleiro chega a dizer que a indecisão ou o silêncio, diante do que podem ser injustiças, acaba fortalecendo o que ele chama de o mal, ou seja, as tendências autoritárias à erosão das liberdades. É uma visão bem sombria das possíveis consequências. Sim, é um alerta bem forte. E se conectarmos isto ao quadro geral que o artigo pinta, o ponto central, o pilar que o Cavaleiro acha que está mais ameaçado e que precisa ser defendido com mais força, é a liberdade de expressão. Ah, volta sempre nela. Volta. Ele argumenta com muita veemência que essa liberdade não pode ser relativizada, não pode ser sacrificada em nome de narrativas que querem classificar qualquer discordância como ameaça à democracia ou à estabilidade. Mas por que ele bate tanto nessa tecla? Porque na visão que ele apresenta no artigo, é justamente essa mania de classificar o dissenso como perigoso que abre a porta para o cerceamento. Se qualquer crítica mais forte ao sistema, às autoridades, pode ser logo rotulada de ataque às instituições ou discurso de ódio, você cria um mecanismo que pode ser usado para calar vozes que incomodam. O Cavaleiro defende que a pluralidade de ideias, mesmo as que a gente acha erradas ou as que discordam muito, é vital para a democracia. A democracia vive do conflito de ideias, do debate aberto e não da imposição de um consenso forçado ou da eliminação de quem pensa diferente. Então, o que tudo isso significa? Como é que essa aplicação do véu da ignorância que o Cavaleiro faz para analisar esses pontos da realidade brasileira pode ajudar a gente a navegar nesses debates tão polarizados que a gente vê hoje, sobre os limites do judiciário, sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio, desinformação, sobre o equilíbrio dos poderes? Olha, eu diria que a principal ajuda dessa abordagem, como está no artigo, é tirar a gente um pouco daquela briga política do dia a dia, sabe? E convidar a pensar em princípios. O véu da ignorância funciona como um teste. Um teste? Como assim? É tipo as regras, as instituições, as decisões que a gente está tomando ou aceitando hoje, elas seriam consideradas justas se a gente não soubesse qual seria a nossa posição amanhã. Se a gente não soubesse se ia ser governo ou oposição, maioria ou minoria, se estaria satisfeito ou seria um crítico. Faz sentido. Aplicado aos exemplos do STF que o Cavaleiro cita, a pergunta vira: esse nível de ativismo judicial, essa forma de interpretar a necessidade de proteger a democracia, limitando certas falas, isso cria um sistema em que a gente gostaria de viver, não importa se a gente concorda ou não com quem está no poder agora? É um sistema que protege a liberdade de todo mundo igual? Ou corre o risco de proteger mais uns do que outros, dependendo de quem está definindo o que é ameaça? Precisamente. Obriga a pensar na imparcialidade, na universalidade das regras. Não é para defender a posição A ou B nos casos específicos, mas para avaliar se a estrutura de poder e as desculpas usadas para suas ações aguentariam esse teste de imparcialidade radical do véu da ignorância. O Cavaleiro usa esse teste para argumentar que as tendências que ele vê no Brasil talvez não passassem nesse teste. E isso traz a gente de volta, então, para aquela questão fundamental que está em todo o artigo do Cavaleiro, né? Que tipo de Estado a gente realmente quer construir? E manter. Isso. Um Estado que abraça a complicação, que acolhe a pluralidade de vozes, mesmo as mais barulhentas ou as que desafiam como as coisas são como sinal de saúde democrática? Ou é um Estado que, talvez até com boa intenção declarada, né, proteger a justiça, a ordem, a democracia, mas que acaba criando mecanismos que silenciam quem discorda, que concentram poder e, no fim, podem destruir as bases daquilo que queriam proteger? Essa é a encruzilhada que o artigo coloca, e a conclusão dele aponta numa direção bem clara. A responsabilidade para evitar que o Estado vire essa máquina de coerção não é só de quem governa ou dos juízes, é de toda a sociedade.
O Cavaleiro enfatiza que precisa ter reflexão crítica o tempo todo e, mais importante, participação cívica ativa. Não adianta só olhar de longe ou reclamar na internet. Precisa de um engajamento cidadão atento,